Aleluia. João capítulo 14, versículos de 22 a 24. Chegamos nesse texto no capítulo 14 do Evangelho segundo João. João 14, de 22 a 24, cujo título que nós demos para esse trecho é, repita, guardar a palavra. Aleluia. O que é guardar a palavra? O sentido de guardar é o sentido de praticar. É o sentido de obedecer. Aleluia. Praticar a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. Portanto, Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos, as chuvas e as enchentes, darão com ímpeto contra essa casa, mas essa casa não vai cair, porque ela está firme, edificada sobre a rocha. O propósito de Jesus é formar crentes firmes. Infelizmente, não é isso que nós observamos na maioria dos crentes. E a única resposta bíblica que nós temos para explicar isso, porque a maioria dos crentes não é firme, a maioria dos crentes não guarda a palavra, não obedece a palavra, não pratica a palavra. A maioria dos crentes são como aqueles homens insensatos que ouvem a palavra, mas não a praticam. Estão, portanto, edificando a sua casa representa ali a sua vida espiritual, sobre a areia, ou seja, em solo instável, edificando sobre a instabilidade. Por isso é que são crentes instáveis, diferente daquilo que é o plano de Jesus para nós, sermos crentes estáveis. Pessoas instáveis, pessoas de altos e baixos, que um dia está bem, outro dia está mal. E pessoas estáveis vão estar sempre bem, porque vão estar sempre firmados na rocha pela prática da palavra de Deus. E a única razão que a gente consegue enxergar em todo o Novo Testamento, do porquê a maioria dos crentes não são estáveis, não guardam a palavra de Deus, é o que Jesus declarou sobre todos os crentes em geral, dividindo-os em dois grupos, em Mateus 22, 14. Quando ele disse: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Neste versículo, Jesus colocou toda a cristandade e dividiu em dois grupos, só que um grupo é maior, os muito chamados, e outro grupo é menor, os poucos escolhidos. E aí a gente olha então para a maioria, nós temos olhos sempre para a maioria, nós nunca temos olhos para a minoria, nós somos treinados a enxergar maioria, e a maioria dos crentes que a gente enxerga, são crentes fracos, crentes instáveis, crentes que não são firmes, crentes de altos e baixos, crentes carentes, crentes emocionais, eles precisam ser movidos por emocionalismo. Eles até chamam unção de emoção, confundem unção com emoção. Unção não é emoção, unção não é sentir, unção é conhecimento. Por isso João escreveu em 2 João: vós tendes a unção do santo
e por isso sabeis todas as coisas, tendes conhecimento. Esses crentes emocionais, crentes instáveis, tá? Um autor herege aí, de alguns anos atrás, o início aí do século XX, escreveu um livrinho chamado, como é que era? Caçadores de Deus. Eu fui ler o livro, só heresia, só heresia. Ele deveria mudar o título para Caçadores de Emoções. Caçadores de emoções. Quem busca a Deus de verdade, não fica aí só nesse emocionalismo barato, fugaz, que hoje está sentindo maravilhas e amanhã não está sentindo nada. Porque os sentimentos são como o vento, eles vêm e vão, eles não permanecem. É por isso que o culto que Deus requer não é culto emocional, mas é culto? Romanos 12, 1, né? Apresenta a Deus o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. As emoções, elas não ajudam a fé, elas atrapalham a fé. Por isso que a fé não vem pelas emoções, a fé não vem pelo sentir, a fé vem pela palavra. Pela palavra, a palavra da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Palavra que renova a nossa mente e transforma a nossa vida, como Paulo colocou em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Emoção não leva a nada, irmãos. Emoção leva só a instabilidade. Quem é crente emocional, se deixa levar por emoções, vai ser sempre um crente de altos e baixos, nunca vai ter firmeza na palavra. As igrejas que estão por aí fazendo cultos emocionais, você pode perceber que nesses cultos emocionais não tem praticamente nada de palavra. E a palavra que tem ainda é uma palavra muitas vezes errada, ou pouca demais, quando é certa é muito pouca, ou errada. E tem gente que ainda tem que pregar, tem pregador que ainda tem que pregar, né? Tem pregador que tem que pregar com fundo musical. Então estou pregando com fundo musical para criar um clima de emoção. Amados, esses crentes são crentes fracos. Não resistem às tentações, não resistem às provações e jamais resistirão qualquer perseguição por causa do nome de Jesus. São esses crentes que vão negar Jesus, porque não estão firmados na rocha, não são firmes, não têm um caráter transformado. E o que transforma o nosso caráter é a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós recebemos e devemos guardá-la, ou seja, praticá-la, obedecê-la. É nesse processo de praticar a palavra que o caráter firme de Cristo é formado em nós. Cada um de nós, sendo cada uma pessoa diferente, cada um de nós vai ter mais facilidade em algumas coisas, em guardar algumas coisas, e dificuldade em guardar outras coisas. As coisas que nós guardamos com facilidade devem nos fortalecer para que nós pratiquemos as coisas que nós temos mais dificuldade.
Porque é nas coisas que nós temos mais dificuldade de praticar que nós precisamos praticá-las, porque é na prática dessas coisas que achamos difíceis que a transformação do nosso caráter acontece. Aleluia. Então a palavra de Deus vai ter para cada um de nós, dependendo diferenciando aí de pessoa para pessoa, algumas coisas fáceis, alguns vão achar algumas coisas fáceis e algumas coisas difíceis. É para praticar só as fáceis? Não. Jesus falou assim, se você pratica, por exemplo, só as coisas que você acha fácil, por exemplo, se você ama só a quem te ama, é fácil amar a quem ama, não é? Se você ama só a quem te ama, que grande coisa vocês estão fazendo? Aí Jesus fez uma outra proposta: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Aí Paulo chega lá em Romanos e fala assim: o teu inimigo está com fome, vai lá e dá a ele de comer. Ele está com sede, em vez de ficar dizendo assim, bem feito, é a mão de Deus que está pesando sobre ele, vai lá e dá-lhe de beber. Vai lá e dá-lhe de... Faze bem. Isso é guardar a palavra de Deus. Não só naquilo que é fácil para nós fazermos, mas é naquilo que é difícil de nós fazermos que vai estar o segredo da transformação da nossa vida. O Evangelho é um grande desafio. É por isso que muitos são chamados. É porque essa maioria aí não vai para frente. Essa maioria aí só quer oba-oba, só quer receber bênçãos de Deus e quer ir para o céu, mas sem compromisso com Deus aqui na terra. Sem transformação real de vida. Tem céu não, amados. A salvação é só para os poucos escolhidos, porque os poucos escolhidos são aqueles que vão santificar as suas vidas pela obediência da palavra de Deus, eles vão guardar a palavra de Deus. Dito isto, vamos ler o texto agora, João 14, 22 a 24. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, quer dizer, Judas Tadeu, outro apóstolo que tinha o nome de Judas. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Vocês agora leiam todo o texto. Glória a Deus. O versículo 22 é a pergunta de Judas Tadeu. Judas Tadeu, não Judas Iscariotes, A gente ouve o nome Judas, já lembra logo do Iscariotes, Como que ficou marcado esse nome Judas, Por isso que ninguém hoje dá aos filhos o nome de Judas, Ô Judasinho, vem cá. Ninguém dá aos filhos o nome de Judas, Porque só lembra do Iscariotes. Mas na época de Jesus existiam muitos Judas. Judas era um nome tão comum como para nós aqui é José, João, Maria. Era um nome muito comum. E Judas é um nome aramaico, que em hebraico seria Judá. Lembram de Judá? Jesus é o leão da tribo de Judá.
Judá, um dos filhos de Jacó, né, de Israel. O filho da onde viria a descendência messiânica. Em hebraico, Judá. Em aramaico, Judas. Tá? De uma língua para outra tem essa mudança. Acrescenta-se uma letra, tira um acento. Em hebraico, Judá. Em aramaico, Judas. Então, havia muito Judas na época de Jesus. Esse Judas aqui era um dos apóstolos, chamado Judas Tadeu. Jesus também teve um irmão, por parte de Maria, chamado Judas, que foi o que escreveu a epístola que está antes do Apocalipse. Eu preguei uma vez numa igreja, né, e preguei usando a epístola de Judas, né, antes do Apocalipse, que tem um capítulo só, muito forte aquela epístola, né, e preguei um dia numa igreja, quando acabou, né, veio uma senhora idosa, né, falando comigo assim, né, já está lá mais de 80 anos de idade. Ela falou: pastor, eu fiquei tão feliz, que até que enfim, então, que Judas pelo menos fez alguma coisa boa, né, escreveu uma carta tão boa. Tadinho. Eu expliquei para ela, né, com paciência, expliquei para ela: não, querida, esse Judas aqui é outro, né? É porque o nome Judas ficou marcado aí para todo mundo como se fosse só o traidor, o Iscariotes. Mas teve muitos outros Judas. Esse aqui é o Judas Tadeu. Nessa reunião aqui, onde Jesus falou todas essas coisas, João 14, 15, 16, e termina com a oração no capítulo 17, foi uma reunião particular de Jesus. Digamos que isso aqui foi o clímax do seu ministério, e ele esteve nessa reunião somente com os seus 11 apóstolos. Porque no capítulo 13, que foi o lava-pés e depois a ceia, naquele capítulo mesmo, Judas saiu, foi revelado o traidor, e Judas, depois que comeu a ceia, né, olha só que coisa, hein? Quem come e bebe o sangue do Senhor indignamente, come e bebe sua própria condenação. Judas comeu a ceia no dia que Jesus estava instituindo a ceia. E ao invés de o Espírito Santo entrar nele, quem entrou nele foi Satanás. E Jesus disse então para Satanás, que estava em Judas: vai fazer o que você tem que fazer, que era entregar Jesus, né? E aí Judas então saiu, os outros apóstolos não entenderam isso. Então Jesus continuou essa reunião aí, nesse discurso que ficou aí escrito só no Evangelho segundo João, com estes 11 apóstolos. Um deles, Judas Tadeu. E Judas Tadeu faz uma pergunta para Jesus acerca de uma coisa que Jesus já havia declarado aí anteriormente, que nós já falamos aqui. A pergunta de Judas é: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Repitam, só a pergunta. Judas Tadeu não entendeu o que Jesus havia dito, porque não somente Judas Tadeu, mas também todos os outros apóstolos ainda estavam cheios de questionamentos, cheios de interrogações acerca de quem seria Jesus, de qual seria realmente o seu propósito, do que ele veio realmente fazer. Até esses 11 apóstolos aqui, as fichas deles só caíram de verdade no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo. Tá? Quando eles receberam o Espírito Santo, que Jesus havia dito: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos lembrará, vos recordará de todas as coisas que eu tenho dito, ele vai ensinar para vocês todas as coisas. Então, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, foi ali, de fato, 10 dias depois que eles viram Jesus subir aos céus, eles não viram mais Jesus fisicamente com eles, porque Jesus, feito homem, foi para o céu e está sentado desde então à direita do Pai até a sua segunda vinda.
10 dias depois da assunção de Jesus ao céu, é que eles recebem o Espírito Santo, e quando eles recebem o Espírito Santo, é que as fichas deles caem. Tá? Por isso, a principal oração em línguas que eles oraram no dia de Pentecostes foi: agora eu já entendi, agora eu entendi tudo. Aí eles conheceram de fato Jesus. Mas eles tinham muitas perguntas para fazer para o Senhor, que agora Jesus não podia responder para eles com toda clareza, mas quando viesse o Paráclito, quando viesse o Consolador, quando viesse o Espírito Santo, eles iriam entender. Quem tem o Espírito de Deus tem em si inerente a capacidade de entender toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Então Judas pergunta: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Porque Jesus havia dito: o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis. Nós já falamos sobre isso em congregações anteriores. Eu vou, portanto, me deter na resposta dupla que Jesus deu. Resposta dupla porque ele dá essa resposta de uma maneira positiva no versículo 23 e de uma maneira negativa no versículo 24. O versículo 23 foi o que eu coloquei ali, né? Respondeu Jesus, e eu coloquei de vermelho e de azul. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Repitam, só que está de vermelho e azul. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Muito bem. Esse versículo que nós vamos trabalhar hoje à noite. E sábado que vem, o versículo 24, a parte negativa. Jesus diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Leiam só o versículo 24. Quem não me ama? Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Glória a Deus. Então, sábado vamos ver o que acontece com as pessoas que não amam Jesus. Hoje vamos ver o que acontece com as pessoas que amam Jesus. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E, como efeito disso, aqui tem um movimento de causa para efeito, como efeito disso, por essa causa, por essa razão, porque essa pessoa guarda a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, esse versículo tem parte A e parte B, que eu descrevi aqui no nosso último slide de hoje. A parte A como, repita, responsabilidade objetiva. Nós temos a responsabilidade de amar a Jesus e provar esse amor guardando a sua palavra. Essa é a nossa responsabilidade objetiva de crentes, de cristãos. Tá? O que nós devemos fazer? Qual o objetivo de sermos cristãos? Amarmos Jesus e, baseados nesse amor, por causa desse amor, guardar, praticar, obedecer a sua palavra. A prova de que amamos Jesus é que guardamos a sua palavra, é que praticamos a sua palavra. Por isso, os muito chamados não amam Jesus, porque não praticam. Os poucos escolhidos são os que verdadeiramente amam Jesus, porque praticam a sua palavra, porque guardam a sua palavra. O efeito do cumprimento desta responsabilidade objetiva será
Aqui embaixo, diga, experiência subjetiva. Quem ama Jesus e guarda a sua palavra, dentro dele, ele vai experimentar o que Jesus disse: meu Pai o amará. Vai experimentar o amor do Pai. É quem ama e obedece Jesus é que vai experimentar o amor do Pai. Quem não ama e não obedece Jesus não tem essa experiência do amor do Pai. É que o Pai o amará, experimentará o amor do Pai, experimentará isso que nós falamos aqui a princípio, né? Jesus dizendo: viremos para Ele e faremos nele morada. E faremos nele morada. Viremos quem? Eu, o Pai e o Espírito Santo. Viremos para essa pessoa e essa pessoa será a nossa morada. Essa é uma experiência subjetiva, ou seja, interna, inerente, só daqueles que verdadeiramente amam Jesus e guardam a sua palavra. É por isso que esse versículo 23 é o meu versículo preferido de toda a Escritura. Para mim, esse versículo aqui é um versículo mais profundo de toda a Escritura para revelar o que verdadeiramente é ser cristão. É lamentável como hoje muita gente por aí se autodenomina cristã, porque faz parte de alguma religião de cunho cristão, que fala de Jesus, que fala do Evangelho de Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu na cruz, que ressuscitou. Portanto, é celebrado aí por muitas religiões, mas apesar de ser celebrado por tantas religiões, esses cristãos não são cristãos verdadeiros. Porque cristãos verdadeiros não são religiosos. Portanto, eles tornam vão o título de cristão. Título que nasceu dentro da Escritura em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Atos 11, 26 foi quando pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. E quem deu esse título de cristãos para os discípulos de Cristo, para os crentes em Cristo, sabe quem foi? Quem foram? Foram os descrentes. Os descrentes olhavam para a maneira como os crentes viviam, para as coisas que eles falavam, para a maneira de pensar, de agir, de viver deles, e achavam eles tão parecidos com Jesus, que então os apelidaram de cristãos. E daí nasceu então o cristianismo. Mas com o decorrer dos séculos, o cristianismo foi adulterado, porque muita gente que não pensa como Cristo, não fala como Cristo, não age como Cristo, não crê no Evangelho de Cristo na sua totalidade e não pratica o Evangelho de Cristo na sua totalidade, infelizmente é chamado de cristãos. E quando o IBGE faz um censo aí nacional para levantar o número de cristãos, o número de cristãos vai com esse número aí de todas essas pessoas meramente religiosas que na realidade não são cristãos coisa alguma. Porque cristianismo bíblico não é nenhuma religião. Ser cristão não é ser religioso. A palavra de Jesus para os religiosos é a mesma palavra que ele deu para o sumo sacerdote Nicodemos, e que só João escreveu em João capítulo 3, quando aquele sacerdote
que era um dos principais sacerdotes lá em Jerusalém, que serviam lá no templo de Herodes, no templo de Salomão, o templo judaico, era um líder da religião judaica. Ele vem de noite procurar Jesus, porque ele não queria ser visto com Jesus de dia, tinha vergonha de que alguém visse ele com Jesus de dia, então ele vem às escondidas, deve ter colocado um manto assim, e saiu de noite para encontrar Jesus de noite, e chegou, bajulando Jesus, com a palavra assim, de bajulação, chamando Jesus de mestre, chamando Jesus de mestre. Mestre, sabemos que és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que fazes se não vier de Deus. Jesus não cai em bajulação, por isso Jesus foi direto com ele. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve o seu ruído, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito Santo de Deus. Essa é a mesma palavra de Jesus para todo religioso. E sem falar de outras religiões não protestantes, muitas religiões, muita religiosidade foi estabelecida depois da Reforma Protestante no denominacionalismo protestante. De tal forma que todas as religiões, todas as denominações protestantes estão lotadas hoje de religiosos. Religiosos não são homens espirituais. Homens espirituais, aqueles que Paulo definiu nos últimos 2 versículos de 1 Coríntios capítulo 2. Quando ele diz, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Os religiosos, eles são definidos no capítulo seguinte de 1 Coríntios, capítulo 3. Quando Paulo escreve aos Coríntios, não chamando aos Coríntios de homens espirituais, mas de homens carnais. Irmãos, quando eu escrevi para vocês, eu não vos pude falar como a homens espirituais, mas sim como a carnais, como criancinhas em Cristo. Leite vos dei a beber, e não alimento sólido que não podíeis suportar, e ainda agora não podeis, porque sois carnais. A religiosidade mantém os crentes na carnalidade, mantém os crentes sendo carnais e não espirituais. Geralmente a gente vê 3 modelos de igrejas religiosas no meio do nosso protestantismo, resultado atual hoje, 500 anos depois aí da Reforma Protestante. Nós vemos aquilo que eu já citei aqui, os religiosos emocionais. Os religiosos emocionais são crentes que vivem à procura de emocionalismo, de sentir coisas. Eles vêm atrás de sentir coisas. Então eles só vão em cultos assim, que tenha muita música alta. Às vezes tem que apagar as luzes, ficar mais escuro, colocar jogo de luz, para eles sentirem uma emoçãozinha. Uma emoçãozinha rolando. São os crentes emocionais. Religiosos emocionais. Além dos religiosos emocionais, tem os religiosos místicos. Os crentes místicos são aqueles que acham que tem que ficar subindo montanha, ou jejuando 40 dias por mês, pagando preço, campanha de 7 dias daquilo e daquilo, eu estou firme na minha campanha. Amado, você percebeu, você já estudou, que desde 1517,
da Reforma Protestante para cá, nenhuma igreja protestante fazia campanha. Essas famosas campanhas surgiram em meados da década de 80, quando heresias começaram a entrar forte no meio das igrejas protestantes, e pessoas que não leem Bíblia caíram nessas heresias, né? Caíram nessas fábulas. Isso se chama misticismo, se chama sincretismo religioso. Eu fui convidado a pregar numa tarde de uma igreja, eles chamavam de, e tem muito isso por aí, chamam de a tarde da bênção, tá? Geralmente dirigido por senhoras, né? Porque à tarde os maridos estão trabalhando, então geralmente é senhoras, mas tinha homens também, né? Mas geralmente é senhoras, é tarde da bênção. Eu fui lá, cheguei, primeira coisa estranha que eu achei, que tinha uma mesa como essa, né? Olhei para a mesa assim, ela estava carteira, documentos, fotos, chaves, roupas, cheia de badulaques, né? A mesa estava lotadíssima de um monte de coisa, né? De um monte de coisa ali. Que elas trouxeram para colocar ali sobre a mesa, porque depois tem que orar aqui por essas coisas, né? Eu perguntei para ela assim, vocês querem fazer o que com isso aqui? Macumba? Está faltando as velas azul, preta, vermelha, sei lá o quê. Vocês acham que Deus precisa ver uma peça de roupa de alguém para abençoar essa pessoa? Você acha que Deus precisa ver uma fotografia de alguém para abençoar essa pessoa? Você acha que Deus precisa ver a chave de um carro para abençoar essa pessoa? Deus é onipresente, Deus é todo-poderoso, Deus está em todo lugar, Deus sonda mentes e corações. Você tem que mostrar uma fotinha, ó senhora, a fotinha aqui do meu marido que não é convertido. E depois que eu preguei aquela tarde, né, tentando desmistificar aquelas mulheres, antes de ir embora, a dirigente veio falar comigo, né? Antes de falar comigo, ela caiu em pranto, chorou. Falei, calma, irmão, orei por ela, para ela se acalmar. Oh, pastor Edivaldo, olha, eu vou contar uma coisa para o senhor. Né? Tem 9 anos que eu estou aqui à frente dessa tarde da bênção, e a minha vida está uma derrota. Meu marido já me traiu, já saiu de casa, meus filhos estão nas drogas, e não sei o que mais que eu faço. Essa era a dirigente da tarde da bênção. Tem uma vida maldita. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não está nessas coisas. Isso é misticismo. Isso não é palavra de Deus. Jesus não ensinou a fazer isso. Os apóstolos não ensinaram a fazer isso. Não faz parte da doutrina bíblica. Não faz parte da verdade. Se não faz parte da verdade, faz parte de quê? Mentira. Exatamente. É por isso que os cultos satânicos têm muito dessas coisas. Levar peça de roupa. É isso. Coisa de demônios, não coisa de Deus. Então, isso é misticismo. São muitos os religiosos místicos. Você pode ver que todos esses religiosos místicos e emocionais, eles têm uma coisa em comum: zero de Bíblia. Zero de Bíblia. Zero de conhecimento. Nada de conhecimento. Isso é uma coisa tão terrível que as próprias denominações criaram um domingo de manhã para chamar esse domingo de manhã de escola bíblica. Errado, irmãos. Sabe por que é errado? Porque todas as reuniões da igreja é para ser escola bíblica. Os jovens que estudam na escola, eles vão no domingo de manhã para estudar na escola? Quem estuda na faculdade vai um domingo de manhã para fazer o seu curso? Quando que eles vão? Todo dia, domingo, para descansar e fazer tarefa em casa.
Os outros dias vão todo dia porque tem muito conteúdo a ser estudado. Nós temos muito conteúdo a ser estudado. Eu dou aula no seminário e falo para todos os alunos no seminário. O seminário não era para existir. Não era para existir seminário. Os seminários existem para encobrir ou tentar encobrir a falha das igrejas. As igrejas são os seminários. A palavra seminário vem do latim semina, que não é uma firma que tinha no DAIA, não. Semina significa semente em latim. Semente. Seminário significa depósito de sementes. A igreja é o depósito das sementes, da boa semente da palavra de Deus. Toda reunião das igrejas é para ensinar a palavra de Deus. Todas as reuniões das igrejas é para fazer aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 28, versículo 19. Fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Nas últimas décadas, o que as igrejas fizeram? Durante a semana toda faz culto da família, culto do jovem, culto das varoas, culto dos varões, culto de libertação, culto de cura, culto dos dizimistas, culto não sei de quê. E domingo de manhã, escola bíblica dominical. O que eles estão aprendendo? Eu vou dizer para você. Digo para você como professor, que eu sou. Não estão aprendendo nada. Nada. Absolutamente nada. Cada lição é uma lição diferente da outra. Não tem aprofundamento, não tem continuidade, não se fala tudo o que se deve falar sobre aquele assunto, sobre aquele tema profundo que foi sugerido, fica só por aquilo mesmo, não está aprendendo nada. Os crentes estão ficando como Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, não suportam mais a sã doutrina, mas estão cercando-se de mestres, segundo a sua própria cobiça, como que sentindo comichões, coceiras nos ouvidos, e rejeitando a verdade e se entregando às fábulas. E você pode ver, quem gosta do emocionalismo, também não gosta de escola bíblica dominical. Quem gosta de misticismo, também não gosta de escola bíblica dominical, porque só interessa para ele o culto da campanha. Porque é o que está interessante ali no que ele vai tentar ganhar, angariar para si. E o terceiro grupo formado de religiosos são as igrejas sociais. As igrejas que perderam a dimensão espiritual, estão tentando aí então se manifestar como igreja social, para fazer obras sociais, para ser assistencialistas, para dizer que isso que é cristianismo de verdade. Não é não, irmãos. A obra que nós temos que fazer como igreja no mundo supera infinitamente qualquer obra social. Porque a verdadeira fome das pessoas não é de pão. A verdadeira sede das pessoas não é de água. A verdadeira necessidade das pessoas não é de coisas. A verdadeira necessidade das pessoas é de Deus. E esse trabalho Deus colocou em nossas mãos. Deixa as instituições sociais quebrarem a cabeça nos seus trabalhos sociais. O nosso trabalho é maior do que esse.
O nosso trabalho é pregar o Evangelho de Cristo, que Paulo disse: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus disse: sereis minhas testemunhas. Quando Jesus disse: tive fome e me destes de comer, ele está se referindo a que nós levamos a palavra de Deus a quem tinha fome dessa palavra e alimentamos a eles com essa palavra. Tive sede e me deste de beber, pessoas que estão por aí sedentas, áridas, secas, vazias da verdade, e nós levamos a verdade. Estava nu e me vestistes, porque as pessoas estão espiritualmente e moralmente nuas, despidas, e nós temos a verdadeira veste de vida nova em Cristo Jesus para vesti-las, porque a palavra diz: todos quantos fomos batizados em Cristo, de Cristo fomos revestidos. Estava preso e viestes a mim. Não é pastoral carcerário e na cadeia, não. As pessoas estão presas no pecado, estão presas debaixo do domínio de Satanás, e o Senhor nos deu autoridade para expulsar o diabo, para trazer vida para essas pessoas e dar a elas a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Estava doente, fostes me ver. Não é ministério de visita ao hospital. As pessoas estão doentes, porque estão doentes no seu pecado. O estado de pecado é a pior doença espiritual, e nós temos a cura, nós temos Jesus, para chegar para essas pessoas e dizer: olha, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. É por isso que quando Jesus falou: vinde benditos de meu Pai, porque vocês tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, aquelas pessoas não sabiam quando foi que elas fizeram isso. Senhor, quando foi? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Quando foi que te vimos com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Por que elas não sabiam quando fizeram isso? Porque Jesus estava falando para eles em parábola, em comparação, usando as coisas materiais como comparação, para elas entenderem que acima de tudo que é material são as coisas, os bens, os valores espirituais, que Jesus concedeu só a nós. O governo não tem, os três poderes não têm, a sociedade não tem, as instituições não têm. Só nós que somos de Deus é que temos esses bens, e que podemos e devemos com esses bens semear no meio dessa sociedade, ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Entendeu isso, amados? As igrejas perderam o foco. A maioria das denominações perderam o foco. Tá? Perderam o foco. E estão agradando a homens e não agradando a Deus. Gálatas 1:10. Se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. Estão agradando a homens e não agradando a Deus. É por isso que muitos são chamados. É por isso que os religiosos estão trabalhando em vão. Porque só quem nascer de novo poderá entrar no reino de Deus. Poderá entrar no céu. Ser cristão, do ponto de vista bíblico, é verdadeiramente amar Jesus, porque conhece Jesus, porque é genuinamente convertido a Jesus, porque é verdadeiramente cristocêntrico. A sua vida não é mais centralizada em si mesmo, a sua vida é centralizada em Cristo Jesus. E por amor a Jesus,
guarda a sua palavra. Como diz no Salmo número 1, tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. E guarda a sua palavra. É esse aí que o Pai amará. E é nesse aí que o Pai, Jesus e o Espírito Santo vêm fazer morada. Esses que se tornam habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Foi bem entendida essa palavra de hoje, irmãos? Então, esses que amam o Senhor, guardam a sua palavra. Você ama Jesus? Você prova isso com a sua vida, obedecendo a palavra dele. E quem vai julgar isso não é nenhum pastor, não é nenhum pregador, não é nenhuma igreja. É o Pai. Quando o Pai vê você amando Jesus, e por amor de Jesus, praticando a palavra de Jesus, praticando o evangelho de Jesus, aí o Pai te ama. Meu Pai o amará. E nós viremos para Ele, para essa pessoa aí, e faremos morada na vida dele. Portanto, busque ser homem espiritual, mulher espiritual, homem de Deus, mulher de Deus, é homem de palavra de Deus, é jovem de palavra de Deus, é casal de palavra de Deus, é família de palavra de Deus, porque é sobre essa rocha que nós estamos sendo edificados. Vamos agradecer ao Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos deste, que nos ensinaste, para que nós, aleluia, pratiquemos, para que nós guardemos, porque essa é a única prova que estabelece que verdadeiramente nós te amamos, Jesus. É guardando a tua palavra, é obedecendo a tua palavra, é praticando em tudo na nossa vida a tua palavra. E nós te louvamos porque o que tu e o Pai e o Espírito Santo fazem é infalível na nossa vida. O Pai nos ama e vem fazer morada em nós. Pode morar em nós, Senhor. Pode habitar em nós, Senhor. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, para que habites em nós, para que mores verdadeiramente em nossa vida, Senhor. Para que nossos corações sejam transformados cada dia mais, Senhor, na Tua santidade. Que a Tua santidade venha inundando nossos corações. Transforma, ajuda-nos a transformar-nos mediante a renovação da nossa mente, meditando na Tua palavra de dia e de noite. Obrigado pela meditação que nos deste hoje, nessa noite, porque o Teu Espírito Santo grava ela agora em nossos corações. Jamais nos esqueceremos daquilo que o Senhor falou conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus.